um objeto muito estranho voando pelo nosso Sol, não sabemos exatamente o que é ou o que está fazendo, nem conseguimos mais vê-lo, mas estivemos observando esse objeto muito atentamente por meses. Demos-lhe um nome, 3I Atlas, e demos-lhe um título, Cometa Interestelar. Há muito que sabemos sobre esse novo visitante em nosso sistema solar. Em apenas 4 meses, quase 100 artigos de pesquisa foram publicados sobre o 3I Atlas, e há muito mais informação circulando que não aparece no registro oficial. Algumas coisas soam completamente insanas. Então hoje vamos cortar através do ruído e chegar ao fundo de tudo o que você realmente precisa saber sobre o 3I Atlas. Não as especulações selvagens, não as teorias conspiratórias, mas os fatos observacionais confirmados, a física estabelecida e os mistérios genuínos que desafiam a explicação simples, porque a verdade sobre o 3I Atlas é estranha o suficiente sem precisar de embelezamento. E quando você entende a jornada completa desse objeto, de onde veio, o que observamos conforme passou e para onde está indo, o quadro que emerge é de algo profundamente alienígena no sentido mais literal da palavra. Antes de mergulharmos na odisseia de 7,6 bilhões de anos de um visitante de região mais antiga que nosso próprio planeta, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino. Comente qual aspecto do 3I Atlas você acha mais intrigante, e se você quer apoiar análises abrangentes que separam fato de ficção, torne-se membro, porque o 3I Atlas não precisa de exagero, a realidade documentada é extraordinária o suficiente. Agora, vamos começar com onde está agora, e prepare-se, porque cada fase de sua jornada revela nova camada de estranheza. Neste exato momento, o 3I Atlas está fazendo sua aproximação mais próxima ao Sol. Chamamos essa fase de periélio, e o pico ocorre em 29 de outubro, quando o objeto passará a cerca de 210 milhões de quilômetros de nossa estrela. Embora no espaço, tipicamente usemos forma maior de medição, a unidade astronômica, ou UA. Uma UA representa a distância média entre Terra e Sol, o que nos ajuda a trazer senso familiar de escala à vastidão do sistema solar. Então, o periélio do 3I Atlas ocorre a 1,4 unidades astronômicas do Sol, o que significa que não chega tão perto assim, está em algum lugar logo dentro da órbita de Marte, mas este será o tempo de atividade máxima para o 3I Atlas. Este é o momento mais quente que experimentará, o que significa que muito material da superfície do objeto será expelido para o espaço. Isso é normal para a cometa. Chamamos esse processo de sublimação. É o que acontece quando o material sólido transita diretamente para gás, porque não há líquido no vácuo do espaço. E sublimação é o que dá ao cometa sua aparência distinta, com halo difuso e cauda longa. O halo é feito de todo o gás e poeira sendo ejetado da superfície dura do objeto. É tecnicamente conhecido como coma. A cauda é criada pelo vento solar, ondas de radiação que constantemente fluem da superfície do Sol. Esse vento sopra para trás todos os pedaços mais leves de poeira e gás da coma e os empurra para longe do cometa. É peça espetacular de balé cósmico. E infelizmente não conseguimos ver isso acontecendo com o 3I Atlas conforme voa através de sua exposição máxima ao Sol, porque estamos do lado errado. Chame de destino ou chame de outra coisa, nossa visão do periélio está completamente bloqueada pelo brilho do Sol. Então sabemos onde o 3I Atlas está agora e temos ideia bastante boa do que está fazendo. Enquanto esperamos que reapareça do outro lado, isso nos dá oportunidade de investigar como chegou aqui em primeiro lugar. E esta é a história profundamente fascinante, porque a jornada do 3I Atlas começou muito antes de nosso próprio sistema solar existir. Estivemos rastreando o 3I Atlas desde julho de 2025. Foi oficialmente detectado pelo Sistema de Alerta de Último Aviso de Impacto de Asteroides Terrestres, ou ATLAS, que é na verdade conjunto de telescópios ao redor do mundo em lugares como Havaí, Chile e África do Sul. O que fazem é observar o céu noturno e procurar por objetos em movimento. E foi isso que viram na noite de 1º de julho, apenas outro objeto em movimento. Então o classificam como novo asteroide e estão prontos para seguir em frente, mas então notam algo estranho sobre este. Está se movendo rápido demais, tudo no espaço está constantemente em movimento, e todo objeto no sistema solar rotaciona ao redor do Sol, porque estamos todos presos por sua força de gravidade. O fato de estarmos nos movendo é o que nos impede de cair no poço gravitacional.
E quanto mais perto você chega do Sol, mais rápido tem que se mover para permanecer flutuando. Mas se você começa a se mover rápido o suficiente, então realmente começa a subir para fora do poço. E se você alcança certa velocidade, então se liberta completamente da gravidade do Sol e pode voar para o espaço interestelar. Você entra no vazio de nada que existe entre estrelas. E quando astrônomos mediram a velocidade desse novo asteroide, ficaram chocados. Este era o objeto em movimento mais rápido já detectado em nosso sistema solar. Vamos estabelecer alguma escala. O planeta Terra orbita o Sol a velocidade de 30 km por segundo. Somos nós. Estamos nos movendo bem rápido e estamos bem perto do Sol, mas há planetas muito mais próximos. Aqui está Mercúrio, 0,4 unidades astronômicas da superfície do Sol. Ele é torrado, e para evitar cair no poço gravitacional, Mercúrio tem que orbitar a velocidade de cerca de 48 km por segundo. O novo objeto descoberto pelo Atlas estava se movendo a 58 km por segundo, e na época ainda estava lá fora, logo dentro da órbita de Júpiter. Isso é cerca de 4,5 UA do Sol. E nessa velocidade, estava claro que esse objeto ia passar direto pelo Sol e continuar indo. Chamamos isso de trajetória hiperbólica, significando que essa coisa veio do vazio, do espaço interestelar, e é para lá que retornaria após completar seu grande tour de nosso sistema solar. É quando o nome 3I Atlas passou a existir. Terceiro objeto interestelar, o que significa que houve dois antes dele. Você provavelmente conhece este, Oumuamua, o primeiro visitante interestelar já identificado, e também era bem estranho, embora fosse estranho de maneira totalmente diferente do que Atlas é, mas também temos segundo objeto interestelar, o filho do meio, frequentemente ignorado, Zivui Borisov, que na verdade não era tão estranho. Além do fato de ser interestelar, basicamente apenas agiu como cometa normal, então se algo era estranhamente não estranho, há três grandes diferenças entre o 3I Atlas e seus irmãos interestelares. Uma é tamanho, é literalmente muito maior. Oumuamua tinha até 400 metros de diâmetro, Borisov tinha até 1 km de largura, mas o 3I Atlas poderia ter até 5,6 km de largura. 2 é velocidade. Atlas viaja aproximadamente o dobro da velocidade de Oumuamua e Borisov. E 3 é a direção de onde o objeto veio. E esta é a realmente estranha. Oumuamua veio de cima, do céu norte, que é a direção geral em que o sistema solar está se movendo. Então estamos todos orbitando o Sol, mas o Sol em si também está orbitando ao redor do centro da galáxia Via Láctea e está nos arrastando junto. Então, tanto quanto Oumuamua nos atingiu, nós também meio que batemos nele. A Zivui Borisov fez praticamente a mesma coisa. Veio em ângulo mais diagonal que direto, mas da mesma direção geral. Agora, o 3I Atlas não é outra colisão frontal. Este é um T-Bone e está vindo naquele ângulo lateral em alinhamento quase perfeito com todos os planetas. Nosso sistema solar é como um disco de coisas que todas se formaram ao redor do Sol. Ao longo do tempo, todas essas coisas continuaram colidindo umas com as outras e se formando em planetas, luas, asteroides e coisas, mas tudo permaneceu em forma de disco relativamente plana. Chamamos esse disco de plano da eclíptica. Há apenas poucas coisas que estão um pouco deslocadas desse plano. A mais reconhecível seria Plutão. Sua órbita está inclinada em 17 graus, então às vezes está um pouco acima do plano da eclíptica e às vezes abaixo. É importante saber isso para que possamos apreciar quão bem alinhado o 3I Atlas realmente está. O objeto interestelar está apenas 3 graus fora daquele plano eclíptico, atingiu nosso sistema solar em alinhamento perfeito com o disco. O espaço é tridimensional, e esse objeto poderia ter vindo de qualquer direção, então ter algo nos atingindo quase perfeitamente de lado é coincidência muito grande. Mas isso nos leva à pergunta ainda maior: de onde o 3I Atlas veio? Bem, sabemos que veio da direção do núcleo galáctico, então se olharmos para a galáxia Via Láctea desta perspectiva usual de cima para baixo, você está aqui nesta metade externa da galáxia localizada em braço espiral. Quando você vê a Via Láctea no céu noturno, esse é o próximo braço espiral. De qualquer forma, o 3I Atlas veio da direção deste núcleo brilhante no meio.
É brilhante porque está cheio de estrelas, e elas estão empacotadas muito mais apertadas que as em nossa vizinhança, mas novamente o espaço é tridimensional. Então, para realmente entender de onde o 3i Atlas se originou, precisamos virar a galáxia para a vista lateral. E assim como o nosso sistema solar, a maior parte das coisas na Via Láctea está concentrada em disco fino ao redor do núcleo. Mas também, como nosso sistema solar, há algumas coisas que meio que ficam acima e abaixo do disco fino. Na galáxia, chamamos essa área de disco espesso. É muito menos lotado no disco espesso, então você não tem nem de perto tantas colisões gigantes, explosões de supernova, buracos negros e coisas assim. Então as coisas nesta região tendem a apenas ficar sem perturbação por períodos muito longos de tempo, e é de lá que astrônomos acreditam que o 3i Atlas veio, esta região antiga do espaço, o que poderia torná-lo tão velho quanto 7,6 bilhões de anos, quase o dobro da idade de nosso próprio planeta. Agora, provavelmente nunca seremos capazes de rastrear a jornada do 3i Atlas todo o caminho de volta ao seu ponto de origem, mas astrônomos recentemente conseguiram retroceder mais de 10 milhões de anos e identificaram 93 estrelas que o objeto teria encontrado ao longo desse período. Mas o que é profundamente fascinante é que ao longo desses 10 milhões de anos, o mais próximo que teria chegado de qualquer uma dessas 93 outras estrelas foi distância de 0,3 anos-luz. Isso é 63 mil unidades astronômicas. E agora, o 3i Atlas está a apenas 1,4 UA de nosso próprio Sol. É viajante solitário, atravessando o vazio por éons, raramente chegando perto de qualquer coisa, até agora. Agora vamos falar um pouco mais sobre como o 3i Atlas se aproximou do Sol e o que aprendemos sobre ele ao longo do caminho, porque cada fase de observação revelou surpresas. Embora o 3i Atlas tenha sido oficialmente descoberto em 1º de julho, foi realmente detectado pela primeira vez em 7 de maio de 2025. Apareceu em imagens capturadas pelo Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito, ou TESS. É o observatório que orbita a Terra e olha profundamente na galáxia, tentando identificar novos planetas em outros sistemas estelares. E por período de cerca de um mês, TESS apenas aconteceu de estar olhando na direção do 3i Atlas. Isso nos deu a oportunidade de rastrear o objeto conforme se movia através da órbita de Júpiter. A primeira coisa que astrônomos queriam medir era o brilho do objeto e como mudava ao longo do tempo. Isso vai nos dizer sobre do que essa coisa é feita. Sabemos que no período de um mês em que o 3i Atlas foi observado pelo TESS, viajou cerca de 1 UA na direção do Sol. Então esperaríamos que ficasse mais brilhante ao longo desse tempo. Astrônomos usam um termo chamado fluxo para descrever o brilho percebido de objeto no espaço. Astrônomos tinham hipótese de que o fluxo do 3i Atlas aumentaria por fator de 1,5 entre maio e junho, mas dados do TESS mostraram que o fluxo na verdade aumentou por fator de 5. Então, houve aumento massivo na quantidade de luz sendo refletida por esse objeto, e é assim que sabemos que não é asteroide. Então deve ser cometa que está começando a formar sua coma de gás e poeira, que é o que está refletindo todo aquele excesso de luz. Só que há duas coisas estranhas sobre essa observação. Uma tem a ver com polarização de luz. Quando a luz do Sol atinge aquela nuvem de gás e poeira ao redor do 3i Atlas, vai se dispersar em direções diferentes, mas a direção que a luz ricochete não é aleatória. Pode nos dizer muito sobre o material que a luz está atingindo. A maioria dos objetos no espaço tem polarização principalmente positiva, mesmo objetos interestelares. 2i Borisov era positivo, mas o 3i Atlas é negativo. E não apenas isso, tem a polarização negativa mais extrema de qualquer objeto já descoberto. Isso é bem estranho, e é apenas uma das muitas peculiaridades sobre o 3i Atlas que nos diz que nem todos os sistemas solares são iguais. O que pensamos ser normal aqui seria estranho em outro lugar. E a segunda coisa surpreendente sobre a coma do 3i Atlas foi o fato de que existia em primeiro lugar. Lembre-se, estamos olhando para esse período entre maio e junho, e o 3i Atlas ainda está lá fora, além da órbita de Júpiter. Isso é mais de 5 UA do Sol, é frio lá fora, é tão frio que tipicamente não detectamos cometas a 5 UA, porque tipicamente ainda não começaram a formar sua coma, ainda estão congelados sólidos.
Não é normalmente até algum lugar entre 3 e 4 UA que o processo de sublimação realmente entra em ação, e isso porque cometas típicos de nosso sistema solar são tipicamente feitos de gelo de água, que precisa de muita energia para derreter. Mas conforme continuamos a observar o 3I Atlas e começamos a apontar nossos telescópios mais poderosos diretamente para ele, aprendemos que a coma era, na verdade, dominada por gás CO2. Tinha algum vapor de água, mas a proporção de CO2 era muito maior, cerca de 8:1. Isso é basicamente o oposto ou inverso do que estamos acostumados a encontrar em cometas. Se você já viu gelo seco antes, é tipicamente usado para criar efeito de fumaça. Isso é CO2 congelado, tem que ser criado e armazenado em temperaturas incrivelmente frias. E assim que é removido do congelador profundo, gelo seco instantaneamente começará a sublimar, fazendo aquela nuvem característica de gás. Isso é o que o 3I Atlas estava fazendo lá fora, no espaço. E é por isso que sua coma se formou tão cedo, porque gelo CO2 derrete a temperatura muito menor que gelo de água. E continuamos a observar o 3I Atlas em sua aproximação ao Sol. Vimos aquela proporção de CO2 e água começar a inverter. No final de setembro, conforme passava pela órbita de Marte a pouco mais de 1,5 UA, o objeto na verdade tinha começado a liberar quantidade massiva de vapor de água. Cerca do equivalente à mangueira de incêndio correndo a potência máxima, que é na verdade mais água do que esperaríamos, mesmo de cometa normal a essa distância. Nunca vimos tanto vapor de água aparecer tão repentinamente. A mesma coisa pode ser dita sobre metal na coma do 3I Atlas. Quando foi observado durante o verão, astrônomos detectaram pequena quantidade de níquel na nuvem circundante, mas não detectaram nenhum ferro. Então, algumas coisas a notar aqui. Uma é que níquel e ferro são bastante comuns no universo porque são formados dentro do núcleo de estrela moribunda. Então aquela estrela explode em supernova e expele esses metais para a área circundante do espaço. E porque níquel e ferro vêm do mesmo lugar, são tipicamente encontrados juntos em planetas, luas, asteroides e cometas. Então, quando vemos muito níquel, mas nenhum ferro, nos perguntamos onde o ferro foi, que processo o separou. E coisa número 2, é estranho ver qualquer metal sublimando do 3I Atlas dada sua distância ao Sol quando essa observação foi feita. Ainda está lá além de Marte, na região do cinturão de asteroides, que ainda é muito frio. Quando se trata de CO2, sabemos que não precisa de muito calor para derreter, mas quando falamos sobre metal, há outra coisa acontecendo. Provavelmente a liberação massiva de CO2 está arrastando átomos de níquel junto, mas isso ainda não explica a deficiência de ferro. Agora, assim como o vapor de água fez aparição muito súbita na coma do 3I Atlas, a mesma coisa eventualmente aconteceu com ferro. No final de setembro, astrônomos começaram a detectar ferro pela primeira vez na coma, e então muito rapidamente, a proporção de níquel para ferro mudou para a combinação mais normal dos dois. Então, o 3I Atlas está se tornando mais normal ao longo do tempo, mas está chegando lá de maneira muito estranha. Agora vamos falar sobre caudas. Esta é outra área onde o 3I Atlas se comportou um pouco diferente do seu cometa médio, e isso é principalmente porque a primeira vez que vimos caudas se formando ao redor do 3I Atlas no verão estava apontando na direção errada. Este objeto inicialmente formou cauda voltada para o Sol. Isso é incomum porque a cauda é considerada efeito do vento solar interagindo com a coma. O vento solar sopra para longe do Sol, portanto, esperamos que a cauda flua nessa direção. Neste caso, não foi, o que poderia estar relacionado à formação precoce da coma, que foi devido à alta concentração de CO2. Porque o objeto começou a sublimar a distância muito longa do Sol, é possível que o vento solar simplesmente não fosse forte o suficiente ainda para empurrar a nuvem de gás e poeira para longe. Então o que vimos foi mais daquela nuvem se acumulando no lado quente do objeto, o lado voltado para o Sol, antes de encontrar vento forte o suficiente para formar cauda convencional, que é o que o 3I Atlas eventualmente fez. Em setembro, cauda curta em forma de leque voltada para longe do Sol se desenvolveu, o que é bem normal.
E é por volta dessa época que na verdade obtemos nossa observação mais próxima possível do 3I Atlas, mas a visão não vem da Terra, vem de Marte. Em 3 de outubro, o objeto passa a 0,19 UA do planeta Marte, o mais próximo que chegará de qualquer planeta no sistema solar. E isso é sorte para nós porque temos muitas câmeras em e ao redor do planeta vermelho. Aqui está a fotografia tirada pelo rover Perseverance da superfície de Marte. É assim que o objeto teria aparecido no céu noturno. Não é ótima foto, não é para isso que a câmera do rover foi projetada. E aqui está outra imagem do 3I Atlas tirada pela sonda ExoMars da Agência Espacial Europeia, que fica em órbita ao redor de Marte. Podemos ver o objeto um pouco mais claramente agora, mas ainda não há resolução suficiente para distinguir entre a coma brilhante e a superfície do próprio objeto. Para obter esse detalhe fino, precisaríamos tirar foto com o Mars Reconnaissance Orbiter da NASA, que tem o telescópio mais poderoso no sistema de Marte. Infelizmente, no momento em que fazemos este vídeo, essa imagem não foi divulgada. Mas tempo é algo que temos agora, porque o Sol vai continuar bloqueando nossa visão do 3I Atlas até início de dezembro, ponto em que poderemos estudar o efeito que o Sol teve no objeto, embora o mais próximo que chegaremos ainda seja 1,8 UA. Isso acontece em 19 de dezembro. Neste ponto, o 3I Atlas estará bem a caminho de sair do sistema solar, mas há apenas mais um encontro próximo ainda por vir. Em 16 de março de 2026, o objeto voará a 0,36 UA de Júpiter. Embora não tenhamos nem de perto tantas câmeras ao redor de Júpiter quanto temos em Marte, temos uma. Está em sonda chamada Juno, que passou a última década observando o gigante gasoso e suas luas, mas terá a chance de tirar uma última imagem do 3I Atlas antes de desaparecer. Nesta distância, o objeto estará esfriando. Vai estar menos ativo, mas poderia estar mudado por sua exposição ao Sol, e isso adicionará a camada extra de compreensão a esses objetos interestelares. É inteiramente possível que muitas dessas características estranhas nem mesmo vieram do lugar onde o objeto foi formado, é apenas a acumulação de coisas estranhas que pegou ao longo do caminho. Por agora, só podemos nos perguntar. Mas mais respostas e provavelmente mais perguntas virão em breve, porque o 3I Atlas é visitante de outro mundo no sentido mais literal. Veio de região da galáxia mais antiga que nosso Sol, viajou por bilhões de anos através do vazio, e agora, por breve momento cósmico, está cruzando nosso sistema solar, e quando partir, levará consigo segredos de lugar e tempo que nunca poderemos visitar. Mas deixará para trás dados, observações e mistérios que nos farão questionar o que pensávamos saber sobre formação de cometas, química interestelar e diversidade de sistemas planetários na galáxia. Se você está acompanhando esta jornada extraordinária de visitante de 7,6 bilhões de anos, deixe seu like, inscreva-se, ative o sino. Comente qual descoberta sobre o 3I Atlas você achou mais surpreendente. E se você quer apoiar cobertura científica abrangente que separa fato de especulação, torne-se membro, porque o 3I Atlas não precisa de teorias conspiratórias para ser fascinante. A verdade documentada, a química impossível, o timing perfeito, a jornada épica através do vazio interestelar, tudo isso é extraordinário o suficiente. E em dezembro, quando emergir do brilho do Sol, estaremos observando para ver como foi mudado por sua passagem próxima ao nosso Sol. E em março, teremos uma última olhada antes de desaparecer de volta nas profundezas de onde veio, olhos nos dados. Mente nas observações e admiração pelo privilégio de testemunhar visitante de mundo que nunca veremos, porque isso é o que o 3I Atlas realmente é, uma carta do cosmos, uma mensagem de lugar e tempo além de nosso alcance, e tivemos sorte o suficiente de estar aqui, agora com tecnologia para lê-la.